Salve, gente, tudo bem? Márcia Pontes, instrutora de trânsito aqui. E hoje eu vou te explicar para você entender de uma vez por todas o que é distância de reação, distância de frenagem, distância de parada, distância de segmento. Essa é uma das questões que mais cai em prova teórica do Detran. Primeira habilitação, outras provas que você tenha que fazer, principalmente a turma aí da primeira habilitação. Então, se você tem dúvidas, acompanha comigo a figura. Você está vendo uma figura ali, no canto esquerdo, um veículo vermelho, ele tem um espaço para percorrer e tem o veículo azul. Distância de segmento. Segmento já diz, está seguindo. É a distância que existe entre o seu veículo e o veículo à sua frente, o veículo que você está seguindo. E que distância é essa? Qual o ideal? Com o veículo parado no semáforo, o ideal é que você pare atrás do outro veículo e esconda os pneus dele. Só veja a placa. Se o veículo estiver em movimento, o ideal é que você enxergue os 4 pneus do veículo que vai à sua frente. Peraí, Márcia, mas o que tem a ver distância de segmento com distância de reação, de frenagem e de parada? Tem a ver que se você se mantiver na distância de segmento correta, o que vai acontecer se precisar fazer uma frenagem de emergência, parar o seu veículo antes da colisão? Você vai ter muito mais possibilidade de sucesso do que se você trafegasse colado no veículo. Mas distância de segmento é uma coisa que costuma ser colocada para confundir a cabeça do candidato quando a gente está tratando especificamente de distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. Distância de reação mais distância de frenagem é igual distância de parada. É como se eu dissesse 2 mais 1 é igual a 3. E o que é a distância de parada? É a soma da distância de reação com a distância de frenagem. Se eu dissesse 1 mais 2, caminho inverso, 2 mais 1 é 3. E 1 mais 2 também é 3. Entendeu? Não entendeu? Então agora você vai entender. Para nunca mais esquecer. Presta atenção. Na figura você vê um veículo. Você vê o cérebro dizendo freia. A partir do momento em que o condutor percebeu o risco à sua frente, a partir do momento que o cérebro utiliza menos de 1 segundo, são milésimos de segundo. Quanto mais sóbrio, quanto mais atenção e foco naquilo que está fazendo no trânsito, mais rápida vai ser a tua reação, desde o momento que você vê o perigo. Então, a partir do momento em que o condutor percebeu um risco à sua frente, um perigo à sua frente, a partir do momento em que ele percebeu até colocar o pé no freio, o nome disso é distância de reação. Você está reagindo ao perigo à tua frente e o teu cérebro reagindo em milésimos de segundos. Então, distância de reação, distância que compreende desde o momento que eu percebi o perigo até o momento que eu coloquei o pé no freio. E a distância de frenagem, o que é? Frenagem, frear. É a distância em que compreende o quê? O momento em que eu iniciei a compressão no pé de freio e iniciou o procedimento de frenagem para parar o veículo. Até a parada do veículo. Desde o momento que eu comprimi o pé no freio até a parada do veículo. E o que é a distância de parada? Aonde que essa ação toda começou? No meu cérebro. Quando eu percebi o perigo à minha frente, tive uma distância de reação que é levar o pé ao freio bem rápido e iniciar a frenagem. Notem que a frenagem não começou ali. Ela começa a partir do momento em que o meu pé chega no pedal de freio
e começa a comprimir. Então, para eu ter uma distância total de parada desse veículo, eu tenho que ter a soma da distância de reação a partir do momento que o meu cérebro percebeu o risco e levou o pé direito ao freio. Distância de reação, eu reagi bem rápido. Mais a distância de frenagem, que é a partir do momento em que o pé estava no freio e começou a comprimir para frear mesmo, travar as rodas e frear. Nem sempre travar, se você usa um ABS, ele não vai travar, ele vai fazer aquele movimento de freia e solta, mais ou menos. Nos veículos sem ABS, essa é uma técnica. Não tem ABS, teu veículo freia e vai comprimindo, como se estivesse bombando o freio. Você vai ter o efeito de um ABS e tem que ser bem rápido. Até que você chegue na distância de parada. Distância de parada, desde que eu percebi o risco, coloquei o pé no freio, tenho distância de reação, mais a distância de frenagem. O pé está no pedal do freio, comprimindo até parar. Ficou claro para você? Distância de reação mais distância de frenagem é o que eu preciso para obter a distância de parada do veículo. Desde que eu percebi o perigo até a parada total, eu tenho a soma dessas duas distâncias. Distância de reação somada com a distância de frenagem é igual a uma distância de parada. Vamos ver se você entendeu mesmo e vamos fazer uma questão, responder uma questão aqui, que é questão de prova do Detran Paraná, mas de todos os Detrans, e ainda que não seja uma questão exatamente igual no que está escrito, ela é exatamente igual no entendimento. Bora lá comigo? Vem comigo. Vamos lá, então. Assinale a alternativa correta. Você vai me dizer qual é a alternativa correta e depois eu vou corrigir com você, vou te explicar cada uma das alternativas, por que é errada e por que e qual é a correta. Vamos lá? A distância percorrida desde o momento em que o condutor percebe o perigo até que pise no freio chama-se distância de frenagem. Será que é essa? Será que está correto? Se você acha que é essa, anota aí do lado, tá? A tua resposta. A distância percorrida desde o momento em que o condutor freia até a parada total do veículo chama-se distância de segmento. Você acha que é a alternativa B? Então anota no papelzinho aí do lado. Bora dar uma olhada na alternativa C. A distância percorrida desde o momento em que o condutor permanece com o pé no freio até a parada total do veículo chama-se distância de reação. Opa, peraí, eu achava que era outra questão, mudei, anota aí. E a alternativa D? A distância percorrida desde o momento em que o condutor percebe o perigo, pisa no pedal de freio e para completamente o veículo, chama-se distância de parada. E aí, mudou de ideia? Acha que é essa? Acha que não é essa? Eu vou dar 30 segundos para você repensar a tua resposta e assinalar para mim a alternativa que você entende ser correta, ok? Vamos lá. Vou até tomar uma aguinha aqui enquanto você responde a questão. Então, condutores, bora analisar cada questão? Alternativa A. A distância percorrida desde o momento em que o condutor percebe o perigo até que pise no freio chama-se distância de frenagem. Tá errada. É distância de reação. Lembra que eu expliquei para você
desde o momento que percebe o perigo até o momento que coloca o pé no freio, distância de reação. É a distância que o teu veículo vai percorrer até que você tome a atitude de colocar o pé no freio para iniciar a frenagem. Não começou ainda. Distância de reação, percebi o perigo, coloquei o pé no freio. Portanto, está errada a alternativa A. Alternativa B. A distância percorrida desde o momento em que o condutor freia até a parada total do veículo chama-se distância de segmento. Questão errada. Por quê? Porque distância de segmento não é isso. Distância de segmento é aquela distância entre o seu veículo que vem atrás e o veículo que está à sua frente. Você está seguindo aquele veículo e tem uma distância para segui-lo. Isso é distância de segmento. A distância percorrida desde o momento em que o condutor freia, ou seja, ele já passou pela distância de reação, ele colocou o pé no freio e ele está iniciando a compressão no pedal de freio. Até a parada total do veículo chama-se distância de frenagem. Por isso que está errada essa questão. Alternativa C, bora lá comigo? A distância percorrida desde o momento em que o condutor permanece com o pé no freio até a parada total do veículo chama-se distância de reação. Errado, é distância de frenagem. A distância de reação é aquela que compreende o tanto que o veículo se movimenta até que você percebeu o risco e colocou o seu pé no freio. Você ainda não começou a compressão para parar. Distância de reação, percebi o perigo, botei o pé no freio. Distância de frenagem, comecei a comprimir o pé do freio até a parada total. Então, nos restou a alternativa D. A distância percorrida desde o momento em que o condutor percebe o perigo, distância de reação. Pisa no pedal de freio e para completamente o veículo, distância de frenagem. Chama-se distância de parada. Portanto, distância de parada é igual à soma da distância de reação mais a distância de frenagem. A distância em que eu percebi o risco, botei o pé no freio e comecei a pressionar até a parada total. Confere? Acertou essa questão? Escreve aí nos comentários se ficou dúvida para você, se você acertou, se você compreendeu o que é distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. E eu volto com mais uma questão teórica para você estudar. E você começa a compreender os princípios de direção defensiva a partir dessa questão. Uma pessoa sóbria, prestando atenção no trânsito, se ela não está ansiosa, se ela não está nervosa, que nem o recém-habilitado que está muito nervoso, não domina o veículo, ele percebe o perigo. Essas pessoas vão demorar muito mais tempo desde o momento em que percebem e colocam o pé no freio. Portanto, terão uma distância de reação mais lenta. E uma distância de frenagem vai depender do tanto que ela pisa naquele pedal de freio. Se pisar muito leve, vai demorar mais. Se pisar mais firme, o carro vai parar mais depressa. E aí você vai ter uma menor distância de frenagem. Consequentemente, terá uma menor distância de parada, que é a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. Falei grego para você? Escreve aí. Eu acho que não, né? Acho que ficou bem clara a questão. Qualquer dúvida, assiste o vídeo novamente, acompanha pela figura, tá? Que você vai compreender direitinho e vai matar essa questão, vai tirar de letra. Beleza? Meu nome é Márcia Pontes, eu sou instrutora de trânsito e tô aqui para descomplicar o CTB para você. Até a próxima!